voltar e sim, a obra ainda continua e sim, teremos mais ruídos. E hoje a gente vai conversar sobre mais um YA. Esse mês já é o segundo, se eu não me engano. E dessa vez foi um YA que veio na malinha do Turista Literário, de outubro do ano passado. Acho que foi outubro. E foi esse aqui, ó, Uma Sombra Ardente e Brilhante, da Jessica Cruz, essa editora, que é um selo da Record. Como é que fala esse nome? Não sei. Eu não sei falar o nome de nada, vocês já perceberam? Enfim, é isso. Eu já tinha separado, assim, esse livro. Eu vi a chamada, né, para esse livro provavelmente no Instagram da Record, e eu achei interessante. Eu tinha salvo lá a fotinha e tal, interessante. E aí logo em seguida chegou a malinha do turista com esse livro, e eu lembro de ter ficado muito feliz, até que eu li o livro. Ó, gente, minha unha combina com o livro. Porque assim, primeiro que é uma trilogia, né? É sempre assim. Eu sempre leio o livro e aí eu descubro que é trilogia. Gente, para de fazer trilogia. É a única coisa que eu peço. Qual que é o problema de, assim, gastar mais 3 neurônios e fazer um livro que presta? Um só. Não é pedir demais, assim, não é pedir muito. Sabe? As pessoas... É praticamente o mesmo problema que eu tive com o Milésimo Andar. A intenção foi boa, só que parece que a sensação que eu tenho é tipo assim, o autor ou a autora chega assim, nossa, vou escrever um livro. Aí logo o pensamento seguinte tem que ser uma trilogia. Sabe? E ele gasta mais tempo pensando que tem que ser uma trilogia e que ele tem que ganhar dinheiro em cima disso, do que de fato desenvolvendo a história. E aí ele tem que estender essa história ao longo dos 3 livros. Só que aí eu acho que ele percebe que não tem história para esses 3 livros. E aí o que acontece? Nós temos personagens superficiais, encheção de linguiça, sabe, assim, umas coisas que não faz sentido, sabe, umas coisas assim que... Sabe, não... Enfim. Seguinte, a gente vai ter então, a história do livro é a seguinte. Inglaterra, século XVIII, era vitoriana. Deve ser ali o meio pro final da era vitoriana, né? Meio do século XVIII, início do século XIX. Que eu particularmente acho sensacional essa época, essa era. Então já achei, quando eu descobri que era essa época, vai ser bacana. Só de ser essa época já me convenceu, assim, já achei legal. Mas não. Se a autora tivesse demorado ali, explorado os elementos dessa época, mas não, ela não fez isso. Gente, a quantidade de coisa que ela tinha pra falar dessa época, mas não. Aí tá, aí a gente vai ter então
essa época. Só a gente... Me perdi aqui nos pensamentos, pera. A gente vai ter elementos mágicos nessa história. Então, assim, é meio que o real misturado com a fantasia. Então, assim, a gente tem um mundo ali misturado mesmo. Então, a gente vai ter magos e magas, feiticeiros, bruxas e afins. E todas essas diferenças, até tipo essa diferença de mago, bruxa e feiticeiro, eles vão ser explicados ao longo da história. E que eu acho que... Eu até anotei aqui a diferença no meu caderninho. A diferença. Mas eu acho que é interessante você descobrir isso ao longo da leitura. Porque é inclusive um elemento que a autora explora muito ao longo, tipo assim, ela frisa muito ao longo do livro. Então, eu achei que seria um pouco de sacanagem eu já entregar pra vocês assim. Deixa vocês descobrirem por conta própria. Então, assim, alguns anos atrás, um mago... Como é que foi? Não, é um feiticeiro e uma feiticeira? Como é que é? Não, foi um feiticeiro e uma bruxa se uniram, acho que é isso mesmo, se uniram e abriram uns portais, e aí 7 deuses do mal, óbvio, porque, né, se fosse do bem não ia ter história, eles entraram na Terra e estão causando caos. No caso, na Inglaterra, da Era Vitoriana. E esses deuses são super poderosos e estão destruindo, né, assim, estão causando miséria e mortes e destruições por onde eles passam. E cada um desses deuses, eles possuem uma forma específica e eles possuem, tipo, um poder específico. Então, assim, tem um deus, por exemplo, que fica no mar. Tem um deus que é tipo assim, é da névoa. Então ele é tipo, sempre que ele chega, assim, que ele vai fazer seu ataque, fica uma escuridão, sabe? Umas coisas assim. Então cada deus tem o seu poder específico. E aí existe uma profecia que uma menina, uma feiticeira, vai nascer e que vai derrotar esses deuses com o poder do fogo. Tcharam! E aí eles, né, e aí seria essa personagem, a nossa personagem principal, que é a Henrietta. Só que assim, logo no começo, né, a gente já fica meio que sabendo que é ela, né, a escolhida, né, da profecia e tal. Só que assim, ao longo da história a gente vai ficar sabendo e não sabendo, porque tem alguns momentos ali de dúvida, até mesmo por causa do passado da Henrietta. Não se sabe, o passado dela é meio sombrio, nem ela mesma sabe em relação aos pais dela, né? Ela perdeu os pais muito jovem, ela foi criada pela tia e logo, sei lá quantos anos ela tinha, ela foi para uma espécie de orfanato. E ela teve que começar a trabalhar muito cedo, e ela teve que esconder quando ela descobriu que ela tinha os poderes, ela teve que esconder os poderes, porque por conta dessa bruxa, de feiticeiro, eles começaram a ser caçados e mortos, né? Inclusive até isso remete àquela caça às bruxas e tal, que é uma coisa que, pra mim, não, assim... Pra mim ficou meio que deslocado, assim, no tempo. Sabe? Tipo, se ela colocasse essa questão, em vez de ser na era vitoriana, por que ela não colocou essa história, então, na era medieval? Dessa caça às bruxas? Eu acho que encaixaria historicamente melhor.
E aí eu acho que ela poderia ter explorado muito melhor essa questão. Sabe, esses elementos fantasiosos e históricos, eu acho que encaixaria melhor e eu acho que a história ficaria mais redonda. Acho que ela poderia misturar esses elementos um pouco melhor. Aí já me irritou um pouco, me incomodou um pouco, porque assim, quando ela chega em Londres pra treinar lá na escola do Agrippa, que é um mago que descobriu ela, os poderes dela, ela vê uma Londres super decadente, sabe assim, uma Londres super pobre e não sei o que, sabe, super destruída. É claro que, né, por causa do deus lá, da destruição, né? Só que assim, se você for analisar a era vitoriana, ali do meio pro final, é claro assim, não me entendam errado, não tô falando que era uma época, o mundo perfeito. Mas a era vitoriana é conhecida como meio que uma segunda era de ouro, assim, da Inglaterra. É uma era de prosperidade econômica, sabe? Então, assim, meio que não condiz. Talvez eu esteja super analisando a história, confesso. Mas, assim, sabe? São essas coisas que, quando você para pra pensar, que não faz sentido. Então, que é isso que eu falei, a pessoa não se a autora tivesse colocado, sabe, assim, tirado mais um dia pra pensar na história antes de escrever, eu acho que ela perceberia esses pequenos detalhes não, né, pra mim, assim, são detalhes gritantes, que não encaixa, são elementos que não encaixam, pra mim, pelo menos, não encaixou essas coisas. E que ao longo da história, ela começou a explorar muito esses elementos. Então, a todo momento, isso não foi tipo assim, uma parte aqui e aí nunca mais falou disso e vamos continuar com a história. Não, ela retornava sempre a esses elementos. Então, era um lembrete constante dessas coisas, desses incômodos pra mim. Então, não é que... Como é que eu falo, assim? Não é que é ruim, mas é que pra mim não encaixou, não fechou, não é uma história redonda, sabe? Ela não deu certo. Não deu certo pra mim. E é outra coisa, a personagem Henrietta, ela tem 16 anos, se eu não me engano, 15, 16. E tem momentos ali, na hora que ela tá treinando, em que a gente percebe que ela tá passando por essas dificuldades, justamente por ser herdeira e por ela não ter o domínio dos poderes e por eles surgirem justamente em momentos assim que ela tá sobre alta pressão e tudo bem, isso realmente super faz sentido, eu super entendo, beleza, muito bem. Só que, sabe assim, você vê que é um personagem que ok, tá certo, beleza. Aí depois você vê ela em outra situação, você vê que é um personagem super infantil, imaturo e não condiz. Num capítulo ela tá de um jeito, num capítulo ela tá do outro. Assim, mas ela é uma adolescente. Não convence, gente, não me convenceu. Não. Eu tô tentando, não assim, não falar tão mal, porque não é uma história tão ruim, sabe? Não é aquela coisa assim, nossa, que livro horroroso, não leiam nunca mais na vida de vocês, que coisa horrorosa. Não é assim. Eu só tô falando as minhas percepções, entendeu? Porque realmente
A sensação que eu tive é que a autora pegou a ideia que ela teve na cabeça ali e escreveu. Ela não teve um momento ali de consideração, sabe, tipo de análise. Não, vamos revisar a história, vamos ver se isso aqui encaixa com isso aqui, se isso aqui faz sentido com isso daqui, entendeu? A sensação que eu tive é essa. É como se eu pegasse, é como se fosse um rascunho. É exatamente isso, é como se fosse um rascunho que você manda pra editora, rascunho não, né, como é que chama, não sei. Aquele primeiro teste assim que você manda, sabe, pra editora, pra ver se a editora aceita o projeto, e aí talvez, aí passa pelas revisões e tal, né, e aí talvez publica. Aí a sensação que eu tenho é que seja aquele primeiro teste lá. A sensação que eu tenho é essa. E aí virou o livro final, assim. Se eu fosse, assim, se eu tivesse uma editora, isso jamais seria publicado. Eu ia fazer a mulher sentar na minha frente e me explicar o livro, porque não fecha a história pra mim. Tá, tudo bem, é o primeiro volume, talvez... Não, talvez não. Ah, meu Deus. Eu não falei a história, né? Mas enfim, a história é essa. É basicamente essa. A gente vai ter então a personagem principal, que é essa escolhida pra derrotar esses deuses que estão destruindo o mundo. E o sol tá batendo na minha câmera. A história é essa, eu acho. E assim, aí a gente vai ter, na casa desse Agripa, ele é um mago que treina outros magos. E a gente vai ter, assim, a questão também que eu achei muito, muito, muito mal explorada, e que eu tô percebendo isso muito em livros YA, e que tá me incomodando, porque os autores também não estão sabendo explorar isso. Principalmente é o que é o mais problemático de todos, são as autoras. É que elas estão colocando isso desde os Jogos Vorazes. Colocando personagens femininos como personagens principais. Maravilha, continuem assim. Personagens fortes, continuem assim. E personagens, tipo, podres. Sério. Sabe, assim, tem sempre, sério, assim, não tem nada de errado, mas por que sempre tem que ter um triângulo amoroso? Por quê? Por que tem que ter sempre, assim, a mulher tem sempre que estar, de alguma forma, ter um sentimento ali que impede ela de fazer alguma coisa. Sabe, assim, eu fico brava com essas coisas. É a mesma coisa lá do Razão e Sensibilidade, que eu falei no vídeo lá da Jane Austen. Por quê? Por que a mulher não pode fazer as coisas sem homem? Por que tem que ter homem? Não sou contra os homens, não. Mas por que tem que ter isso? Tem sempre que ter a mulher, aí tem um triângulo amoroso. Aí tem a mulher, o personagem forte, mas tem um triângulo amoroso. Aí tem, sabe assim, ela é a escolhida. Aí tem 2 homens lá, atazana na vida dela. Aí tem não sei o que, mas tem não sei o que, não. Sabe assim... Enfim. Fiquei irritada agora. Eu falei tanto, sim, eu xinguei tanto o livro que a bateria acabou. Bateria não, o tempo. Mas assim... eu realmente não sei o que dizer mais sobre esse livro. Eu realmente, assim,
eu não consigo pensar em outra palavra para descrever esse livro que não seja preguiça. Sabe, assim, é falta de pesquisa, é falta de, sabe, de tirar um tempo mesmo, assim, pra conferir esses detalhes. Porque, gente, não faz sentido pra mim. Eu posso estar, assim, igual eu falei, né, eu comentei antes, mais cedo, eu posso estar analisando muito o livro, mas posso estar exigindo demais de um livro infanto-juvenil, não, jovem adulto. Mas, gente, não é possível que... Se esse é o tipo de literatura que os jovens adultos estão consumindo, por isso que quando ele, tipo assim, pega um Dostoiévski da vida, um Tolstói, eles não dão conta de ler. Sabe? Pega uma Jane Austen que seja e assusta. Eu fiquei brava mesmo, tô revoltada. Porque não faz sentido. Não gosto de gente preguiçosa assim. Tô brava. Igual eu falei, assim, a intenção é boa. Sabe? Você vê que a pessoa realmente teve uma ideia bacana. Mas é preguiça. Preguiça de pesquisar, preguiça de... Gente, Google. Então, assim, era só ela... Se ela tivesse mudado a época, ou então, assim, que ela tivesse mudado o tema ali da fantasia, que seja. Se ela tivesse, por exemplo, colocado... mas eu quero fazer magia. Então, coloca na era medieval. Você já vai ter ali 559 elementos para você explorar. Não, mas eu quero então a era vitoriana. Então coloca um outro elemento que não seja magia. Entendeu? Mas eu quero trabalhar então com adolescente. Beleza, tem 30 coisas que você pode explorar na adolescência. Que não seja triângulo amoroso. Sabe, assim... não sei, gente. Enfim. Mas é aquela coisa. Eu sempre vou falar isso e pode ficar irritante que não tô nem aí, porque eu vou continuar falando. A experiência de leitura muda de leitor para leitor. Eu falei isso no 1000º andar, eu vou falar de novo. Eu não... né? Ficou claro que eu não sou o público-alvo deste livro em específico. Porém, você aí pode gostar. Sei lá, você pode conhecer uma pessoa que goste. Talvez o adolescente que lê isso vai gostar, vai ler a trilogia inteira e vai achar que é a coisa mais fantástica do mundo. E aí, quando ele crescer, ele vai ler Dostoiévski, que vai achar que é muito legal também. Quem sabe? Ninguém sabe. Mas é realmente preocupante. Eu fico... sei lá. Enfim. E enquanto eu penso numa forma de terminar os vídeos de livros que eu não gosto, porque eu acho muito errado falar, eu espero que vocês gostem. Até o próximo.